questão número 10 é uma questão tranquila de porcentagem, só que ela tem um enunciado, digamos assim, um pouco impreciso. Olha só, o problema é isso aqui, ó. 2 descontos sucessivos de 30% e 20% sobre o valor de R$40.000. Bom, na minha opinião, eu vou fazer a solução do gabarito e eu vou dar uma solução alternativa que seria uma outra forma de interpretar isso aqui, tá? Primeira coisa, você tem R$40.000, um valor de R$40.000 e você dá um desconto de 50%. Então você tem R$40.000 e aí você vai tirar 50%. Então tirando esse 50%, quanto que é o valor do desconto no caso? Vai dar, tirando 50%, vai dar 20.000, né? Então o desconto nesse caso daria 20.000. Então você dá um único desconto de 50% sobre esse valor, você está dando um desconto total de 20.000. Agora, ao invés de dar um desconto de 50%, se você fizer isso aqui, der 2 descontos sucessivos sobre o valor de 40.000, um desconto de 30% e um desconto de 20%. Agora é o seguinte, tem 2 maneiras de você interpretar isso, tá? A primeira maneira é a maneira, digamos assim, que é compatível com o gabarito oficial da Marinha. Se você tem um preço P e você dá um desconto, primeiro um desconto de 30%, vamos colocar aqui. Vamos tirar 30%. Você tirar 30% é a mesma coisa que você multiplicar o valor por 0,7. Então, você vai ter, depois desse desconto de 30%, o preço da mercadoria passou a ser 0,7p. Isso que é tirar 30%, né? Da mesma forma como tirar 50% é a mesma coisa que multiplicar por 0,5. Bom, então tirar 30% é a mesma coisa que multiplicar por 0,7. E aí você dá um outro desconto de 20%. Olha, tirar 20% de quem? Vamos colocar aqui, menos 20%, mais 20% de quem? De que valor? Na verdade, isso deveria ser melhor explicado. Quando você tem um contrato, uma transação comercial, isso é muito detalhado, né? Isso é muito bem explicadinho, às vezes até com letras pequenas na propaganda é colocado como que isso é calculado, né? Quando você tem uma transação comercial, tem um contrato para isso, onde isso é detalhado, de forma a não restar dúvida, para não ter reclamação depois. E aliás, vamos colocar mais uma coisa. Existe uma lei brasileira, que é a Lei de Defesa do Consumidor, que diz que, em caso de dúvida, prevalece o benefício ao consumidor. Ou seja, prevalece a interpretação que dá mais vantagem ao consumidor. Então, nunca ninguém vai poder falar em uma coisa como essa, 2 descontos sucessivos de 30% e 20% sobre o valor original. Nunca vai poder ter assim uma frase que dá margem à dupla interpretação. Então isso aqui é uma situação irreal. Porque olha só, em certas situações os descontos são cumulativos. Eles vão se acumulando. Por exemplo, se esse desconto agora é dado em cima do novo preço, então você vai ter, na verdade, este valor multiplicado por 0, no caso 0,8, né? Você dá um desconto de 20%, é a mesma coisa que multiplicar por 0,8. Então, nesse caso, esse novo preço vai ser abatido 20% desse preço, ele vai ser multiplicado por 0,8. Então, o valor final vai ser 0,7 vezes 0,8. Ou seja, isso aqui vai dar 0,56p.
Ou seja, isso aqui é o novo preço depois que esses dois descontos foram aplicados. Um desconto de 30% em cima do valor original. E depois um desconto de 20% em cima do valor que já teve esse desconto. Esse 20% não foi sobre o valor original, foi sobre o novo valor já reduzido. Aí ele é reduzido 2 vezes. Bom, nesse caso, qual foi o desconto? O desconto total é o preço original menos isso. Então, o desconto nesse caso aqui, vamos chamar de D, seria 0,44p. Que é diferente, veja bem. Isso aqui é 0,5p, é a metade. O desconto total que foi dado dessa forma foi um desconto de 0,44p. Agora, isso aqui tem uma outra interpretação. A interpretação seria o seguinte: primeiro, você tem um preço P, é dado um desconto de 30%, é claro que tem que ser 30% em cima daquele P. Então vai virar 0,7p. Agora, esse segundo desconto, olha só, aqui a gente partiu do princípio que esse outro desconto é sobre este valor. Mas olha o que o enunciado fala. 2 descontos sucessivos de 30% e 20% sobre o valor de 40 mil. Quer dizer, sobre o valor original. Então, na verdade, ele iria, ao invés de tirar 20% disso, ele iria subtrair 20% do valor original, 20% DP. Essa é a diferença, é sobre quem que esse segundo desconto é aplicado. E o enunciado deve deixar isso claro. A promoção de descontos sucessivos, ela deve deixar isso claro. Porque tem coisas que usam descontos acumulativos e outros não. Então, no caso, se você tirar 20% de P, 20% de P seria 0,2p, né? Quer dizer, o desconto em cima desse valor original. Então, isso aqui ia dar o quê? Esse preço, 0,7p, e você ia tirar 20% de P, que é 0,2p. Ou seja, o valor restante, o valor resultante nesse caso, seria 0,5p. Nesse caso, se o preço final for 0,5p, o desconto, nesse caso, foi 0,5p, que é 50%, 0,5p. Então, o que o problema quer é que você compare esse desconto final, calculado desse jeito, com esse desconto aqui. Mas como que você vai calcular? Você vai calcular a diferença daqui para cá ou a diferença daqui para cá? Se for daqui para cá, a diferença vai dar 0. Se for, digamos assim, interpretação 2, se você usar essa interpretação 2 aqui, a tal diferença entre esses descontos vai ser 20 mil menos 20 mil também, né? Com preço original de 40 mil. 20 mil menos 20 mil. Então você poderia responder o seguinte: não tem diferença nenhuma porque os dois são a mesma coisa. Seria essa letra E, 0, pois os dois descontos são iguais. Só que se isso aqui tiver certo, ou seja, se for essa interpretação, essa outra C, essa B e essa A também estariam certos. Porque 0 é múltiplo de 7 também, 0 é múltiplo de 9 e 0 é múltiplo de 12. 0 é 7 vezes 0, né? O que é? O 0 é múltiplo de qualquer número. Então, se essa E estiver certa, a B e C estariam certas também. Então, não pode ser essa a interpretação considerada pelo problema, tá? Ou seja, o que passou pela cabeça do pessoal da banca ao apresentar essa questão é essa interpretação aqui. Porque se for assim, só vai ter uma resposta certa.
Tá? Então a gente vai eliminar essa interpretação 2. Por que eu estou discutindo essas duas interpretações? Porque você tem que olhar o problema na hora da prova e lembrar que você pode ter uma interpretação ou você pode ter outra. E o certo é que o enunciado explique direito, explique melhor o que ele está querendo dizer, na verdade. Tá? Então a interpretação que vai ser considerada é a 1, por quê? Porque essa 2 resulta em 4 respostas corretas. Quer dizer, seria uma questão passível de anulação tranquila, né? Então a interpretação que a gente vai usar é essa interpretação 1. Então qual é a diferença entre esse desconto e esse desconto aqui? O desconto seria 0,44. Qual é a diferença entre isso e isso? Olha, 0,44p, aqui nesse caso, seria você multiplicar 40 mil por isso aqui, né? 40 mil vezes 0,44, isso aqui vai dar o quê? Corta 2 0, vai ficar 44 vezes 400, vai dar 17600. 17600. Seria o desconto que estaria sendo dado se fosse feito dessa forma. Ou seja, se o segundo desconto fosse aplicado ao valor resultante depois da aplicação do primeiro desconto. Então o desconto seria isso aqui. Ele quer saber a diferença de 20 mil para cá, de 20 mil para isso. Ou seja, 20 mil menos 17.600. 17.600, né? Que é 0,44p. O p vale isso aqui. O que dá essa diferença? A diferença dá 2.400. Que não é múltiplo de 7, não é múltiplo de 9, não é ímpar, não é zero. Ele é o quê? Um múltiplo de 12. Então a resposta correta, letra C de Charlie.